Olá, vamos iniciar mais uma live, hoje com uma convidada, a Silvia. Vamos esperar aqui o Instagram informar que estamos ao vivo. Oi, Ângela, inaugurando a nossa sala hoje, bem-vinda, como é que tu estás, tudo bem? Me conta de onde tu estás falando. Oi, Ju! Nadir Vedovati, prestigiando a Silvia aqui comigo hoje. Raquel, boa noite. Oi, Lu. Obrigada aqui pelos coraçõezinhos, porque eles nos ajudam. De São Paulo, ai, que legal, Ângela. Eles nos ajudam, né? O Instagram informa mais pessoas. Oi, Fabrício, que estamos ao vivo. Hoje com uma live com uma convidada muito especial, a Silvia. Oi, Raquel, Dani. Daqui a pouco a Silvia entrando aqui, Lucilene, Aline. E aí, então, eu abro e a gente começa a nossa troca aqui, a nossa oferta de aprendizado. Oi, Silvia, te vi. Já vou te chamar aqui, então. Só um pouquinho. Entrar ao vivo. Eve, Leandro, Renata, muito boa noite. Chegou a nossa convidada, Olá! muito especial. Falando do outro lado do Brasil, estamos nos extremos, né? Que delícia, Rê! Pois é, cada uma numa ponta, né? Não é maravilhoso o que o mundo da tecnologia nos oferece, gente? Muito, 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 muito. E essa conexão, essa energia, essa coisa gostosa, não é de hoje, né, Não, Rê? não é. Muito maravilhoso. Muito feliz que tu aceitou o convite de estar aqui conosco hoje, Silvia. Eu é que Uma honra, agradeço, uma alegria feliz te ter sou aqui com a eu. gente. Que coisa boa, eu agradeço, Rê. Muito feliz mesmo nessa conexão, nessa troca, nesse ambiente gostoso e quanta coisa eu vivenciei na CNV desde 2020, né? Uhum. Nessa experiência é muito bom. E ver os frutos sendo colhidos, né? Que Isso é muito coisa boa. maravilhoso, né? Ah, olha a Cristiana aqui contando, fui a tua companhia na pandemia. Ai, que coisa linda, Cris. Ai, Porque foi um momento também, né, muito difícil que todos nós vivenciamos. foi, E sim, foi. muitas pessoas que me acompanham, que fizeram cursos comigo, que me seguem, enfim, são oriundas daquele período onde eu senti um chamado muito importante, muito forte dentro de mim, de fazer uma contribuição para que as pessoas pudessem encontrar dentro de si uma forma, né, de poder se acalmar, poder conversar consigo mesmo, encontrar uma maneira de melhorar o seu diálogo interno, transformar a sua experiência, mudar seu estado emocional. E aí, Silvia, hoje eu vou conversar com a Silvia aqui Vamos e embora. quero, né, vamos lá. Fez o curso também a Ângela, obrigada, Ângela, por retornar aqui, dando o teu parecer. E a ideia, gente, agora é que eu fico louca para dar oi para todo mundo que entra aqui, vocês me conhecem. Pois é, Para mim, eu assim, também, Rê. Eu fico olhando e querendo dar um oi para todo mundo. porque na verdade, é um presente que vocês nos dão quando vocês escolhem, né? Com Estar certeza. aqui, deixando de fazer outras coisas, priorizando esse momento de construção, enfim, a Cris também aqui fez o curso na época, mas agora eu vou tentar me focar aqui, gente, para a gente poder trazer uma contribuição para vocês. Isso. Então, percebam, saibam, acreditem que a gente vê vocês aqui, temos carinho e muita gratidão pela presença. E agora, Silvia, eu quero te convidar a te apresentar para o pessoal. Assim, conta um pouco de onde é que tu está falando, porque eu sei, mas né, algumas pessoas aqui talvez saibam, outras não. Como Vamos é que a lá. gente acabou se encontrando na vida aí? Porque a ideia hoje, gente, é a Silvia, que é uma pessoa que já está. Nós estamos juntas já há alguns anos, né? Desde 2020, Isso. nessa trajetória de comunicação não violenta. Foi minha aluna, depois foi mentorada também no Terra das Girafas, nas Girafas em Conexão, que foi uma mentoria de um ano que nós fizemos juntas. E aí eu tive o privilégio, né, de alguma maneira, de ser a porta-voz de alguns recursos da CNV na tua vida e tu levando a... Ai, gente, um mosquito enorme. Pera aí. Deu. 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 E não tem que matar, porque eu sou alérgica, daí fico me coçando. Então, é isso que acontece no ao vivo, gente. É a Ao vida vivo é isso. acontecendo, né, Rê? Né? E eu aqui cuidando da minha necessidade de descanso. E porque senão, se eu não mato esse mosquito, ele vai ficar aqui, eu vou ficar. Minha necessidade de Incomodado. presença também, vou ficar Com dividida certeza. com o desconforto físico. Então, a ideia é que a
Possa nos contar um pouco da sua trajetória, como é que chegou para ela, por que que isso aqui bateu no coração, o que que mudou de lá para cá, como é que ela está fazendo esse trabalho incrível como terapeuta de levar para as pessoas com quem ela trabalha essas novas possibilidades, as transformações que ela está vendo. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje para que tu saiba do que se trata. Vamos começar te apresentando aí, maravilhosa. Vamos embora. Conta para todo mundo tá aqui com a gente, quem tu é, né? Na Bom, fila do pão, como diria o é, pessoal lá do eu Mamilo. sou Silvia Drimel Vedovati, né? Conhecida como Silvia Vedovati. Sou do interior de São Paulo, sou de Presidente Prudente, porém moro em Recife já há 19 anos, quase 20 anos. Me apaixonei por essa terra e acabei ficando, né? Venho de uma formação de administração de empresas que sempre me apaixonei por pessoas, gestão de pessoas, RH. Eu acho que foi por aí que eu já me conectei com esse jeitinho empresarial e de se comunicar da rede. E na pandemia, o que aconteceu? Bom, eu vim para Recife e num determinado momento eu me apaixonei pela psicanálise, né? Comecei a estudar e aí eu vi que eu fui chamada pela psicanálise. Eu fui escolhida pela psicanálise, como nosso querido Dr. Reginaldo Rufino falava, a gente não escolhe a psicanálise, a psicanálise nos escolhe. Porém, a psicanálise é um estudo do inconsciente, a gente trabalha essa terapia do inconsciente e a gente entende quantas coisas a gente aprende de forma distorcida nos nossos primeiros professores, que são nossos pais, nossos cuidadores. Né? Então, a gente sai como diz, da academia, do curso, querendo saber cada vez mais e se mergulhando nesses ensinamentos da mente, e aí a gente vai abrindo, né? E na dinâmica dos atendimentos, claro que eu ia levando o que eu tinha aprendido, porém, eu percebia que eu queria saber mais. E aí, na pandemia, não fazia muito tempo que, inclusive, eu estava já nos atendimentos, eu me deparo com essa pessoa maravilhosa que é a Renata Bidoni. Né? Não sei dizer como que foi, se foi alguma Também coisa não. do Instagram, alguma coisa me entregou e eu fui atrás. Eu só sei que eu entrei em contato com ela e falei, eu quero fazer esse curso. Eu não sabia nem o que era CNV. Né? Eu falei, eu quero conhecer. O que é CNV? Comunicação não violenta. Tá, e aí? O que eu faço com isso? Né? Como é que nós vamos trabalhar? Renata, desde o princípio, me recebeu super bem e houve uma conexão, houve uma empatia, né? E aí a nossa turma também foi maravilhosa, né? Todos carentes na pandemia, né? Carentes de informação, carentes de trocas, carentes de aprendizado. Estávamos essa turma lá, maravilhosa, com trocas maravilhosas, buscando e a Renata trazendo todas as informações. Pois então, aí nós fomos caminhando, né? E o que me chamou muito a atenção no curso com a Renata foram as dinâmicas no como fazer. Tá, a CNV traz o quê? E o que mais me chamou a atenção, o que é julgamento, o que é fato. Tá, hora que a gente começa a entender, tá, mas isso é julgamento. Não, isso é fato. Às vezes a gente se confunde. E aí no treino, né? No treino daquelas divisões das salas, a gente ia primeiro para uma sala com umas pessoas, depois com outras, voltava, debatia. Então foi nesse caindo, levantando, aprendendo, errando na prática. Né? Porque antes eu acredito. Posso? Pode, Tu vai pode, comentar claro. agora o antes do que tu acreditava, né? Eu só quero aproveitar o momento Isso. aqui para dar uma equalizada aqui para quem está chegando com a gente agora e que talvez não tenha tanta familiaridade com comunicação não violenta, que é o CNV, que é a abreviatura. Ela é uma metodologia que foi organizada por Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, que a partir de suas observações da sua trajetória profissional, ele percebeu que em algumas comunidades as pessoas tinham formas diferentes de se comunicar e que existiam algumas questões ali, alguns componentes que faziam toda a diferença na experiência e no convite. Quando a gente falava, às vezes aumentava as chances de termos resistência e resistência, ou a reatividade, né, ou agressividade, e que dependendo daquilo que a gente dizia, nós fazíamos convites diferentes, que traziam mais conexão, mais entendimento, mais empatia.
E aí ele organizou uma metodologia, que é sobre este curso que a Silvia se refere, que é o Revelando a CNV, que está disponível se alguém de vocês quiser adquirir lá no link da bio. E aí, então, a Ju também foi nossa aluna, está aqui trazendo, o curso fez em 2020, foram 5 edições dos Revelando a CNV, uma edição do CNV na quarentena, e mais 6 turmas do Laços, além de, acho que 5 ou 6 semanas da comunicação, né, que eu fiz na época com o Felipe Suri, um grande amigo hoje. E aí, gente, o que a Silvia está dizendo é que um dos componentes que o Marshall observou e que faz uma enorme diferença, e agora ela vai começar a contar como era antes, né? E o que ela levou depois de ter feito essas reflexões, feito essas práticas e também ter tido a oportunidade de poder refletir a respeito de tudo isso, colocar no seu dia a dia e perceber novos resultados. O que ela está dizendo é um dos primeiros, aliás, é o primeiro componente que o Marshall nos traz quando nós queremos nos expressar, especialmente em conversas mais sensíveis, ou conversas que exijam mais coragem, ou conversas que nós interpretemos como mais difíceis. E nós queremos gerar uma conexão, um entendimento. Na realidade, a gente pode usar o tempo todo, tá? E aí tem uma questão que é muito diferente. O convite é muito diferente quando nós nos expressamos a partir de um fato ou a partir de um julgamento. Então eu vou fazer agora uma pergunta para quem está aqui conosco ao vivo, né? E se tu estiver assistindo depois, tenta responder para ti essa pergunta. Se eu dissesse para vocês, por exemplo, tu precisa ser mais comprometido. Ou eu te dissesse, por exemplo, tínhamos uma reunião agendada para as 9 e tu chegasse às 9h15. Eu fiquei preocupada, porque para mim é importante entender o que te impediu de cumprir com aquilo que nós combinamos. Tu tá disposto a me contar qual foi o imprevisto que tu precisou lidar para chegar, que te levou a chegar às 9h15? Então é uma experiência muito diferente e o nosso julgamento é, quando um fato acontece, criamos uma interpretação. O atraso daquela pessoa pode ser interpretado como falta de comprometimento. E aí a gente acaba muitas vezes se expressando a partir disso. Tu tens que ser mais comprometido, ou tu deveria ter feito tal coisa, ou tu não poderia ter feito tal coisa. E falamos mais do outro do que de nós e aquilo que nós precisamos. E esse aprendizado vem na infância, né? Nossos pais, os nossos cuidadores, né, de uma outra geração, não aprenderam, né, toda essa dinâmica. Então, eles nos cobravam e levavam um julgamento. E foi assim que a gente aprendeu e traz para a nossa vida adulta. Né? Porém, essa desconstrução, a CNV chegou para nos mostrar que é uma outra forma de se comunicar, que é possível, né? E uma das coisas que me chamava a atenção, e aí veio a CNV, logo no começo do processo, inclusive da formação, a minha analista falava assim, tá, você está falando do outro, mas e você? Né? E aí veio a CNV, tá, eu preciso falar de mim, não do outro. Né? O outro a gente fala quando a gente está julgando. Você está levando um julgamento, mas você não está falando da tua necessidade. Né? E a CNV nos traz isso, tá? Quando você faz isso, eu me sinto assim. Quando você chega no horário, o horário marcado da reunião é às 7, você chegou às 9 ou chegou às 7h30, eu me sinto desconfortável, eu me sinto apreensiva, eu me sinto... E aí eu tô falando de mim, eu não tô falando do outro. E olha que coisa incrível que a Silvia tá trazendo, gente, porque eu aproveito também para, né, já esclarecer algumas coisas do conceito, né, Silvia, nas suas contribuições. Claro. Observem como a Silvia tá dizendo, quando isso acontece, eu me sinto. É diferente da gente dizer, quando isso acontece, tu me faz sentir desta forma. Onde a gente está atribuindo a responsabilidade ao outro. E aí o que acontece? O outro tem as mesmas necessidades. Ele vai ter a necessidade de ser aceito, a necessidade de pertencer, a necessidade de ser visto, de ser apreciado. E quando nós julgamos o outro, é natural que a outra pessoa se sinta instintivamente defensiva ou reativa. Ou seja, ela vai lutar para ter as suas necessidades atendidas. Então, ela vai defender a sua reputação, ou talvez ela vá atacar primeiro, ou talvez ela fique paralisada, porque é isso que as emoções fazem conosco. Quando nós não sabemos como gerenciá-las de maneira inteligente e eficaz,
elas se tornam tóxicas. Então, daqui a pouco, medo, né? Que é uma emoção que poderia contribuir para que essa pessoa buscasse atender a sua necessidade de segurança, faz com que ela age instintivamente. E ao agir instintivamente, ela ataca, né? Ou ela corre da situação se defendendo, ou ela paralisa. E aí a gente E aí está nós falando podemos. de duas crianças, né, Rê? Isso que eu estava falando, achei super interessante, Silvia, dessa questão de que nós aprendemos isso modelando comportamentos de pessoas que nós confiamos, que tinham aqueles recursos que foram transmitidos de maneira milenar, geração a geração, né? E nessa dinâmica a gente desconstrói, porque aí a gente traz, em vez de trazer a criança para as relações, a gente traz esse adultecer. E aí a gente fala de um processo, né, Rê? Porque isso não acontece do dia para a noite. Essa mudança de pensamento, porque a gente pensa como essa criança pensava e a gente precisa trabalhar para que ela pense de forma diferente. A gente precisa entender, tá, de onde veio isso? Aonde estava isso? Ah, minha mãe falava assim comigo. Ah, meu pai falava assim comigo. Meu pai trazia um julgamento e já me criticava e já me cobrava, ou minha mãe. A gente repete padrões, né? Do que a gente aprende, a gente acaba repetindo. E aí, quando a gente faz essa separação, tá? Isso são eles. Passamos pelo processo de perdão, tá? O que eles tinham no momento, mas e eu? Como é que está a minha responsabilidade agora de mudar essa comunicação? Mudar essa comunicação na minha família, mudar essa comunicação no ambiente de trabalho, mudar essa comunicação com os amores, né? Com os relacionamentos amorosos. Como é que é isso? E com a gente mesmo, né? Oh, Porque a forma como a gente se manifesta com o outro é um diálogo que sai da nossa boca ou do nosso corpo, porque eu posso não dizer nada e estar comunicando muitas coisas a partir da minha atitude corporal. E essa comunicação com o externo, com as outras pessoas, ela primeiro nasce de um diálogo interno. O que eu estou contando para mim? Né? Isso que a Silvia está trazendo é fundamental. A gente perceber que uma mudança que acontece dentro de nós, ela vai ter um impacto em todo o nosso sistema. total. Total. E é o que a gente estava conversando, inclusive, hoje. Eu acredito muito que a mudança, antes de ser psicanalista, eu preciso cuidar de mim. Né? Então, esse processo precisa passar por mim. Precisa haver mudança. E essa mudança é processo, não é do dia para a noite. Né? Então, uma das coisas que me chamou muita atenção no curso foi exatamente esse treino. Porque a gente acertava, errava, voltava, era validada, você trazia uma explicação, um porquê, voltávamos para o grupo. Então, há um treino, né? Como você pega que nem criança, a criança começa a andar, precisa ter um treino. Uma mudança de comportamento precisa ter um treino. Agora, a primeira coisa, cada um precisa querer, né? Precisa estar aberto a essa mudança. Mudança é um novo, né? E esse novo precisa ter um sim da parte de cada um, né? Então, é desconfortável, é diferente, mas eu não vou... Tem gente que fala, mas eu preciso brigar. Calma, né? Eu ainda brinco com meus pacientes. Fala embaixo do chuveiro, briga, respira fundo e vamos organizar esses pensamentos, né? Então, E fazer um ensaio muitas vezes, né? Isso, ensaio. É um ensaio. Né? É um roteirinho, fazer um roteirinho, tá? Vamos organizar esses pensamentos. Como é que estão os seus pensamentos? Porque além de como estão os pensamentos, de onde veio? Ah, eu entendi que veio da minha mãe. Ou entendi que veio do meu pai. Tá, isso é deles. Honro, né? Agradeço. Ai, deu uma travadinha aqui para mim. Voltou. Agradeço tudo que eu recebi, mas vamos lá. Quem é a Silvia? Né? Do meu jeitinho. Tanto é que a Renata passou coisas maravilhosas. Hoje, do meu jeitinho, eu passo a ser CNV. Né? Com o meu toque, ficou muita coisa, né? E aí a gente vai dando a nossa abertura. Mas é uma caminhada. Você vê, de 2020 para 2024, quanta coisa já floresceu aí. Quanta coisa já frutificou e está dando outros frutos em outros ambientes.
E eu tenho certeza que dentro dos pacientes, cada um está pegando a CNV de um jeito, essa mudança de comportamento. Uhum. Então, tem sido uma caminhada, tem sido um exercício, tem sido um treino, né? E a CNV traz essa libertação. Libertação do quê? De você expressar a tua necessidade, de você falar, de você escutar. Tá aí, qual a tua necessidade? O que você espera? Né? E isso muitas vezes, né, Silvia? Eu não sei se tu observa que perguntas, para mim, são, eu chamo de perguntas de expansão, ou poderia chamar de perguntas poderosas. Daqui a pouco a pessoa tá ali, né, se queixando, porque o marido isso, porque a esposa aquilo, porque o filho tal coisa, porque o síndico do prédio, blá, blá, blá. Aí daqui a pouco a gente entra com uma pergunta como essa que tu trouxe agora, né? Qual é a tua necessidade? Mas o que é importante para ti? Mas o que tu gostaria que acontecesse? Mas o que era importante para ti que não aconteceu? O que te frustrou nessa relação? O que tu gostaria de pedir para essa pessoa? É fazer uma pergunta que faz uma contribuição enorme para que a pessoa saia daquele estado de reclamação, de queixa, de uma emoção de escassez, né? Uma emoção desconfortável, tá angustiada, tá preocupada, tá frustrada, tá irritada, tá hostil, tá, enfim, com raiva. E aí, daqui a pouco, a gente traz uma pergunta que é como se trouxe. Eu não sei se tu percebe assim, eu tô te falando o que eu percebo, queria te escutar e ver como é a tua experiência. É como se a gente conduzisse o outro para um estado de lucidez. Tá, só um pouquinho, mas olha só, eu tô repetindo aquela reclamação como se fosse um bebê chorando porque tinha Isso. fome, né? Onde alguém abria mão do seu sono, do seu descanso, do seu lazer, para me atender, da sua evolução, inclusive, né? Porque falta de sono diminui o nosso rendimento, tem menos tempo para estudar ou para qualquer outra coisa, para leituras, para pesquisas, porque eu estou dormindo mal, e aí então, ao invés de estar ali descansando, o meu bebê chama, eu vou lá e atendo. Então, essa pessoa abre mão de tudo para atender minha necessidade. E aí, como tu estava falando, por isso que eu fiz essa ponte, que é como se tivessem duas crianças naquela conversa. Porque é como se a gente desse uma regredida para aquele estado em que eu tô ali reclamando, e alguém larga tudo que é importante para si, priorizando a minha vida. E aí a gente não faz uma atualização desse software, não faz o download da atualização. É a E quando criança alguma situação, não é? Quando uma situação desafiadora aparece, a gente volta naquele lugar de reclamar, na expectativa que o outro abra mão das suas necessidades e resolva as minhas. E se ele não faz isso, eu magoo. E tem todo o direito, tá, gente? Mas o problema não é ficar magoado, é eu magoar acreditando que o outro é responsável e que ele tem a obrigação de cuidar de mim. E, na verdade, eu já tenho recursos para que eu não possa na cuidar de mim. autorresponsabilização, mas sim culpando o outro. E aí, né? não chego na autorresponsabilização, por isso que tu trouxe. Eu não aprendi. Como eu não aprendi, olha o que a Silvia estava nos dizendo. Eu vou ganhar consciência sobre isso e vou precisar praticar. Não tem outro caminho. Porque eu tenho que vencer uma trajetória de tantos anos de vida, né? A partir de um modelo mental que me foi transmitido pelos meus antepassados, né? Ô, Rê, quantas vezes eu escutei no consultório ou de outras formas, né? A pessoa falando, ai, por que ele não me ama? Tá, o que é amar para você? Ah, porque ele não me compra presentes, não me compra flores. Tá. E o que ele faz? Né? Ah, ele me ajuda na cozinha, ele faz tal coisa. Tá. Houve alguma conversa? Você explicou o que é importante para você? E se é possível da parte dele, como é que é? Não, ele tem que saber. Eu falei, olha, o dito, o óbvio precisa ser dito. Ninguém tem bola de cristal. Você foi criado de uma forma, ele foi criado da outra. Né? O mesmo relações de amizade. E as pessoas, às vezes, não percebem o quão importante é essa expressão, não do que está sendo, não do que ela não quer, mas do que ela quer, do que ela precisa. Que é uma das premissas da comunicação não violenta, pessoal. Isso. Que é nós dizermos aquilo que queremos ao invés de dizermos o que não queremos. E a gente observa esse modelo mental sendo praticado em todas as nossas relações e ambientes que nós circulamos. Vou trazer um exemplo, tá? Que é assim, tu vai num banheiro público, não deposite papéis no vaso.
O que é uma linguagem positiva? É uma linguagem que orienta o que precisa ser feito para a necessidade ser atendida. Então, eu vou dizer, por exemplo, deposite os papéis no cesto. Eu estou caminhando no shopping e está escrito: não é permitida a entrada de pessoas estranhas neste local. Eu posso escrever de um outro jeito: acesso exclusivo para pessoas autorizadas. Isso é o dizer o que queremos ao invés de expressar o que não queremos. Não deixe seu quarto bagunçado. Arruma o teu quarto, guarda os seus brinquedos na caixa de brinquedos antes de dormir. É a gente chegar para um colaborador, por exemplo, no cenário corporativo, no processo de feedback, e ao invés de dizer a ele, tu não pode chegar atrasado, dizer a ele, é preciso que tu estejas pontualmente todos os dias às 7h30 da manhã, né? Só para a gente ir ilustrando também, vocês irem capturando, né, o que é essa linguagem de uma comunicação não violenta, porque a violência na comunicação ela é passiva, não é uma coisa, vai lá e dá um tapa, diz um palavrão, ela se manifesta pela indiferença, ela se manifesta pela ironia, ela se manifesta pela comparação, ela se manifesta pelos julgamentos, ela se manifesta quando nós não assumimos a responsabilidade. Completa isso, Silvia. A depreciação do outro. Pelos rótulos. Então, quando tu vai lá e diz não faça isso, é como se tu estivesse dizendo eu sou dono da tua vida, eu estou impedindo a tua liberdade de ir e vir, eu sei mais do que tu. Então, a gente vai lá para uma outra forma de expressar, onde eu vou lá e digo, olha, faz isso, porque se tu fizer isso, é isso aqui que a gente resolve. E aí nós temos duas consequências disso, né? O outro lado, pensando no outro lado, quando diz eu sou dono do teu pensamento, eu mando. Ou se você pega uma pessoa, eu diria assim, com uma personalidade mais narcísica, ela vai enfrentar e ela vai ser mais violenta. Ou se você pega uma pessoa mais abandônica, mais carente, ela vai se sentir um nada. E vai realmente entender que ela precisa baixar a cabeça para estar numa relação. É causada uma violência emocional, né? Tanto uma necessidade de rebater, de violência, quanto de uma necessidade de não entendimento do seu valor, do outro lado. Então, são os dois extremos, né? Então, por isso traz uma comunicação não violenta, né? Eu gosto muito também de trazer como uma comunicação afetiva. Vamos cuidar dessa relação afetivamente, carinhosamente, né? Por que trazer o que você não quer brigando? Qual a reação instintiva? Porque nós temos um lado instintivo, né? Um animal, você bateu nele, automaticamente a reação dele é morder, né? Nós temos o nosso lado. Eu costumo dizer, se essa plantinha... nós temos os dois lados. Se você rega a plantinha do bem, se você rega a plantinha do mal, uma das duas vai sobressair, né? Então, essa comunicação, quando a gente leva a entonação de voz, né, Rê? Muda muito a forma como se é colocado, o olhar, olho no olho, esse cuidado. E aí a gente entra nas 5 formas, as 5 linguagens do amor. Um toque, estar falando alguma coisa, quando se percebe, principalmente numa relação afetiva, não precisa, mas um toque no braço, um toque na hora de falar, olhando olho no olho, vai fazer com que a outra pessoa se conecte. Então, são algumas coisas, alguns detalhes que mudam completamente a forma de 2 pessoas ou mais se relacionarem. E isso... Sabe que foi? Termina que eu quero fazer um comentário sobre o livro que tu trouxe. Eu vou desaparecer um pouquinho, gente, porque eu quero mostrar o livro que a Silvia se referiu para vocês, tá? Então, são nas relações amorosas, nas relações profissionais, nas relações de amizade, né? Então, são várias relações que uma relação impacta na outra, né? Uma relação é aquela situação onde a relação amorosa não está bem, acaba na relação profissional indo e desencadeando outras coisas, né? Então, todos, somos um só, né? Somos um único ser que está tudo interligado. Então, cuidando dessa comunicação no todo, a gente vai reverberar em várias áreas. E a consequência é muito produtiva, né? Quando a gente está cuidando da gente. Sim, e é como tu trouxeste, somos um ser humano integral.
Então, isso que a gente acreditava até um tempo atrás e até muitas vezes exigia, especialmente em cenários corporativos, né? Que deixa os problemas do lado de fora. Não existe esse lugar, Não né? Nós somos existe. um ser humano integral. Então, o que a gente pode fazer é tentar dar uma disfarçadinha, o que muitas vezes se tenta fazer, mas não tem como, porque existe uma outra agenda, uma disputa na tua presença plena. Existe uma pauta aqui que está pedindo para ser cuidada, e que nós chamamos dentro do CNV. Existem necessidades que estão vivas dentro de mim. E se essas necessidades são soberanas, elas são importantes, elas não estão cuidadas, isso acaba me desviando, né? E eu perco energia, enfim. O livro que a Silvia comentou é esse aqui, Cinco Linguagens do Amor. E aí, quando tu mencionasse esse livro, eu me remeti ao exemplo que tu trazias antes, que é uma paciente que chega para ti, né, e comenta: ah, mas ele, um exemplo que a Silvia trouxe, para quem está entrando agora. Ah, mas ele não me ama. Daí a Silvia vai lá e pergunta: onde é que tu tá? Me traz fatos, né? Sim. Me conta, onde é que tu observa isso? Porque quando a pessoa vai lá e diz ele não me ama, isso é um julgamento, um pensamento que ela forma a partir de algo que ela observa. Então essa pessoa vai lá e traz exemplos para a Silvia. Ah, ele não me manda flores. E ela diz: tá bom, mas e que coisas ele faz? O que que te agrada, né? Porque ele também atende algumas necessidades. Caso contrário, esse relacionamento não estava acontecendo, né? Ah, ele me ajuda com a louça, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E aí eu juntei tudo isso, Silvia, porque eu achei fantástico isso que tu traz, é a menção desse livro aqui também, porque esse livro, para quem não conhece, ou para quem... Coloca aqui se tu já leu, gente, pra gente saber ou já ouviu falar desse livro. Ele traz que as pessoas, elas manifestam a sua conexão e o seu amor a partir de formas diferentes. Então, por exemplo, para mim, é um exemplo, eu manifesto meu amor com serviço. O que que quer dizer isso? E até é fato, tá, gente? Contando sobre mim. Eu sou uma pessoa que manifesto meu amor com serviço. O que que quer dizer isso? Eu vou lá, eu cuido, né? Eu lembro. Ai, fulano gosta, o Lucas gosta. O meu filho é gremista, fanático. Então, quando ele se diz fanático, eu repito que é, porque realmente chora, grita, esperneia, fica triste, aquela coisa. Aí, quando eu tô em Porto Alegre, eu passo pela Arena, que é o estádio do Grêmio, tu já leu, Dai? Eu vou lá e fotografo e mando para ele. Filho, olha só, a mãe lembrou de ti, né? Então, eu manifesto, lembrando da marca, sei lá, do energético, não, aquela coisa para repor sais que ele toma, que ele gosta do Gatorade, não gosta do outro quando ele faz esporte. Aí eu vou lá e lembro, se não tem aquele, eu vou buscar. É assim que eu cuido. Então, é um amor que se manifesta pelo cuidado. Mas as pessoas podem amar de outro jeito. Então, daqui a pouco, nesse casal, do exemplo que a Silvia nos traz, existe um descompasso aqui. Ela tem necessidades de amor diferentes. Tem gente que tem mais necessidade do toque, tem outras pessoas que têm mais necessidade de tempo de qualidade. Então, são linguagens diferentes. E às vezes, quando a gente está junto, o que eu preciso, por exemplo, é serviço, que o outro cuide de mim. Mas aí ele está lá o tempo todo me pegando. Então, aquilo me incomoda, né? E por que que me incomoda? Porque aquilo que eu preciso não está sendo alimentado naquela relação. Só que cabe a nós assumirmos a autorresponsabilidade, que é o convite que a Silvia Comunicar, está te né? trazendo. Exato. Eu preciso dizer ao outro, é disso que eu preciso, é isso que eu valorizo, é isso que me nutre. Quando isso acontece, é assim que eu me sinto, porque tal coisa é importante para mim. E aí a gente vai dando a oportunidade para essa relação do outro, como a Silvia também nos traz. Se não for alguém narcisista, que só pense, né, mais na sua própria experiência, entender o seguinte: nossa, eu amo essa pessoa, eu me importo com essa pessoa. O meu estilo natural seria ficar ali pegando, mas eu sei que o que ela precisa é que eu cuide dela. Então, o que que eu faço? Eu vou negociando dentro de mim, porque eu tenho clareza que não é porque eu estou fazendo pelo outro, porque eu quero agradar o outro, porque eu estou me submetendo, mas é porque eu sinto prazer ao fazer isso, porque quando eu faço isso eu Na contribuo entrega, isso. e eu ofereço ao outro a oportunidade de visitar essas emoções prazerosas, como gratidão, alegria, e eu percebo que eu, de alguma maneira, fui o incentivo, o estímulo. E para isso a gente precisa, né, no meu entendimento, aprender novas formas de estar no mundo, aprender novas formas de observar as coisas. O que que tu percebe, Silvia, sobre isso? O que que tu gostaria de trazer aqui, né? Te Nossa, escutando, o que que te você estava ocorre? trazendo, estava me vindo à mente a questão da relação dos casais, né? Dentro da terapia de casal e família,
A gente costuma, a hora que começa o atendimento, costuma dividir que tipo de relacionamento está acontecendo ali. Ou um relacionamento funcional, um relacionamento disfuncional, tóxico ou abusivo, né? Dentro do relacionamento disfuncional, o que pode estar acontecendo atrapalhando aquela relação? Alguma coisa que não está alguma coisa que não está acontecendo. A maior parte das situações é a comunicação. Acredito. A questão da comunicação, ela perpassa tanto pelo relacionamento disfuncional, como pelo relacionamento tóxico, e o relacionamento abusivo é onde realmente tem um abusador e uma vítima, e aí é outra situação para ser cuidada, porque aí tem uma patologia envolvida. Mas nos relacionamentos que é possível harmonizar, 99,% das situações, o que está faltando é uma boa comunicação. Esse comunicar qual a necessidade e o se conhecer, né? Conhecer qual a minha necessidade, o que eu preciso, né? Como que eu me comunico, né? Estou me comunicando ou estou me fechando, né? Então é trabalhado aí a comunicação para mim nessa dinâmica de terapia de casal e família. A CNV entrou como um tópico, inclusive, para ser trabalhado. Às vezes uma sessão inteira, às vezes voltar a trabalhar. Às vezes, né, trazer um momento todo, dar exercício, depois trazer exercícios da própria dinâmica do dia a dia e trabalhar a comunicação não violenta de forma intensa. Então, como isso faz sentido e salva relações, né? Aí a gente pode falar de um outro nicho que também é a relação, principalmente de mães e filhos, né? Pai e filhos, que tem a ver com essa comunicação. Então, quanto é rica a comunicação não violenta dentro da dinâmica de relações. E a gente vive a todo momento se relacionando. Nós somos seres que precisamos estar, né, em relações, seja ela relações profissionais, de amizade, amorosas, relações de hierarquia, pais e filhos, e a comunicação permeia todos esses ambientes. E a comunicação não violenta vem para nos ajudar vem para trazer uma nova forma de encarar essa comunicação. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante e que eu observo bastante, e aí também quero escutar a tua perspectiva, né, Silvia, se tu observa isso nos teus atendimentos ou até mesmo nas suas relações pessoais. Para quem está chegando agora, Silvia é terapeuta, né? Então, psicanalista, sexóloga, psicanalista. terapeuta de casais. Sim, tem toda uma. Depois vocês olham ali, né? Na divulgação da live tem toda o currículo. Então, assim, o que eu quero trazer é que ela atende pessoas que buscam ajuda, né? Nesses temas, enfim, a partir da abordagem da psicanálise, enfim. E o que eu quero trazer é o seguinte: eu noto muito que quando a gente começa a ter afluência nessa nova forma de comunicação que a CNV nos propõe, a comunicação não violenta nos propõe, é como se quase nós nos tornássemos naturalmente mediadores ou tradutores. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês, gente? A Silvia estava nos dizendo que dentro de uma relação, 99% das vezes, na experiência dela, quando a relação está disfuncional, mas é uma relação sadia, mas existem coisas que não estão funcionando em harmonia, existe uma potência para aquela relação, existe um desencontro, um desacerto, mas existe, né, uma origem e uma possibilidade, um potencial saudável, que muitas vezes é a comunicação que acaba criando esse atrito, essa defesa, essa dispersão, essa desconexão. E muitas vezes o que falta é um dos dois, pelo menos, ou, né, vai lá e busca a Silvia, que é maravilhosa no trabalho que ela faz, para poder fazer esse papel de facilitação aqui, que é isso que eu quero dizer, traduz, ajuda a fazer a mediação, o download, para ajudar a escutar de um jeito diferente, porque tudo nasce, né, da maneira como a gente interpreta. Então, interagindo com a forma como o outro se comunica. Então, existe uma corresponsabilidade aqui. Aquele que fala e aquele que escuta. A comunicação é resultado disso. Ela vai ser assertiva ou não. Aquilo que eu intencionava expressar foi ou não compreendido de acordo com a minha intenção. Então, o que acontece muitas vezes? A gente quer expressar amor e o outro entende como controle. Tá?
Nós queremos expressar, por exemplo, cuidado e afeto, e o outro entende aquilo como se o outro tivesse carente, né? Então, muitas vezes essa tradução é poder ouvir além do que está sendo dito. É escutar a necessidade que está implícita. O que está por trás quando aquela pessoa age do jeito que ela age. Eu, às vezes, trago um exemplo assim bem mais... acho que mais intenso, assim, uma coisa um pouco mais violenta mesmo. Que é daqui a pouco tu tem um filho adolescente, tu bate na porta do quarto do filho, e aí tu abre a porta. E aí a criatura te olha e diz assim, sai daqui! Tu pode te conectar com criança mal educada, ou menino mal educado, ou menina mal educada, grosseira, né? Ah, porque eu não eduquei direito, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não sou boa mãe, ou isso é culpa do pai dele, ou da avó dele, ou da professora dele. Ou tu pode escutar tudo isso e te fazer uma pergunta, que é um convite para acionar a CNV dentro de ti. Que necessidade pode estar presente quando essa pessoa fala comigo neste tom? Porque um dos conceitos que eu acho fantásticos na CNV, comunicação não violenta, que para mim é uma virada de chave, é essa clareza que atrás de toda, ou junto, ou subentendida numa reclamação, existe uma necessidade não atendida. Então, esse adolescente está dizendo, sai daqui, não há dúvidas que ele precisa aprender uma outra maneira de se manifestar no mundo. Porque o jeito, né, através do qual ele se manifesta é um convite para ativar dentro de mim uma leoa que vai lá e diz, escuta aqui, menino, tu não fala comigo nesse tom. Com quem tu pensa que tu tá falando? Tu me respeita. Porque é um convite para briga. Só que aqui nessa situação, como a comunicação não violenta é uma comunicação consciente, nós aprendemos a nos trazer para um estado de presença, para um estado de consciência, para um estado de conexão com a gente mesmo. Como eu escolho agir com eficácia diante disso? Que mãe eu quero ser? Que experiência eu desejo promover? O que esta fala do meu filho pode revelar sobre necessidades não atendidas? Porque quando ele se queixa, quando ele reclama, quando ele age de maneira violenta, é porque ali existe uma necessidade muito importante que está em risco. E a pessoa está em estado de luta para cuidar de si. Isso não quer dizer que eu vou, tá bom, entendi, então tu pode continuar me tratando assim. Não. Eu vou ter uma conversa de qualidade com ele depois, para estabelecer limites, porém fazendo o que a Silvia nos traz, muito bem colocado, que é cuidando dessa relação. Então eu vou poder escutar de um outro jeito. Quando ele diz sai daqui, o que ele pode estar precisando? Talvez privacidade. O que ele pode estar precisando? Talvez descanso. O que ele pode estar precisando? Pertencimento e inclusão. Pode estar jogando um videogame com seus coleguinhas num jogo ao vivo ali e eu estou impedindo. Ele pode estar precisando de evolução, está prestes a bater um recorde quando eu abro a porta, então eu atrapalho. Eu não sei com o que o outro está lidando. Nossa. Então o que eu posso? Não é? Eu posso tirar a pessoa desse lugar com uma intervenção mediadora. Me trouxe uma outra situação agora, como eu caminho por várias áreas, tanto da psicanálise como da sexualidade, eu vou trazer esse teu exemplo para um pouquinho diferente, que é um adolescente está no banheiro, trancado, e a mãe, sai daí! Tá demorando tanto! Tá demorando tanto, sai daí! Sabe o que isso pode reverberar no adulto? Né? Pode. Sim. Fazer sexo é errado, olhar, provavelmente, cuidar do meu corpo é errado, né? Eu tenho algum problema porque eu tô aqui me manipulando, me masturbando, e isso é feio. E o que pode acontecer? Um adulto com ejaculação precoce, né? Por quê? Ele foi apressado, quer dizer, ele tinha que fazer as coisas correndo, enfim, ele vai entendendo, essa mente vai entendendo que tem que ser tudo muito rápido. Porque a qualquer momento ele está com tudo ativado, que a mãe vai bater, que a mãe vai brigar, né? Então tem tantas coisas aí por trás que a gente nem imagina, que está tudo envolvido aonde? Na comunicação. Pessoal, coloca aqui se vocês tinham feito já alguma relação como essa que a Silvia está nos trazendo, sobre como uma circunstância como essa pode ocasionar uma situação futura ligada à sexualidade, como uma questão de ejaculação precoce.
né? Coloca aqui pra gente, porque eu acho tão interessante. Nós estamos as duas, mas pode ser tão legal se a gente conseguir, de alguma maneira, interagir mais com Com vocês certeza. e perceber se aquilo que está sendo trazido está agregando, né? Está fazendo diferença, está te trazendo novos olhares. Aonde que a gente vai buscar? Porque quando chega um sintoma para a gente na clínica, a gente vai buscar a razão, com muito cuidado, com muito tato, e é um processo. E é nesse processo, claro, que a CNV também me ajuda, que a CNV traz perguntas, traz, tá, da onde está isso? E aí você vai descobrindo que normalmente um trauma, uma disfunção sexual, ela está atrás de uma fala mal colocada, de uma atitude, eu diria assim, violenta até, né? Porque a comunicação não violenta traz essa proposta de afetividade. E o que não é afetividade é violento, né? E que causa uma consequência, tanto no psíquico como no corpo, né? Então, uma ejaculação precoce pode ter vindo de uma comunicação violenta em algum outro momento. E olha só, Silvia, me ocorre trazer também, obrigada, Aquilo, pela tua contribuição, destacar que nem sempre nós temos a intenção de sermos violentos. Então, por exemplo, eu posso ser essa mãe do exemplo que a Silvia nos traz, onde eu tô lá, meu filho, vamos, 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 meu filho, que tanto tu demora nesse banheiro, vamos logo, menino, ou menina, né? E o que que essa mãe tá fazendo? Ela tá tomando uma ação, e a gente vai chamar isso de uma estratégia. Essa ação, ou essa estratégia, ela está motivada para atender alguma necessidade dessa mãe. Então, essa mãe pode, por exemplo, estar cuidando de que o filho seja pontual para o treino de futebol, porque ela sabe que o treino de futebol é importante para esse menino. E aí, então, ela está ali acelerando, acelerando, pensando que está prestando um serviço. Ela acaba sendo de alguma maneira violenta, mas não intencionalmente. Então, isso é uma coisa interessante, porque isso nos leva para um lugar de observação. Não só de observação antes da gente se colocar no mundo, como também de observar a reação do outro. Como é que essa criança sai do banheiro? Com que cara ela sai? Né? Com uma cara frustrada, né? Ou tá de boa, tipo, mãe, valeu, obrigada por me lembrar que eu tenho que chegar no futebol, né? Ou ela tá dizendo, mãe, sai daqui, não me enche o saco, né? Então, quando a gente começa a escutar isso de um outro jeito, eu vou fazer uma outra intervenção. Eu vou chegar para essa criança, por exemplo, que diz sai daqui, e posso dizer para ela, eu tô entendendo que tem alguma coisa importante para ti que eu interrompi, né? É isso? Aí ele vai dizer, sim, mãe, tá aqui jogando. Ok, passou. Te organiza ali. Isso. Faz o ensaio que a Silvia sugeriu. E aí conversa com essa criança depois. Olha só. Quando eu entrei no teu quarto e tu disse sai daqui, num tom de voz mais elevado, num tom de voz mais áspero, né? Eu fiquei chateada. Eu vou contar, podia ser outra coisa, gente, é só um exemplo. Ou eu fiquei preocupada, mas eu não vou dizer porque não foi assim que eu te eduquei. Eu vou dizer, eu fiquei preocupada, meu filho, porque para mim é muito importante que nós possamos dialogar, eu e tu, com respeito, com cuidado, com carinho pela experiência um do outro. Porque tu estava precisando ficar no teu quarto, mas eu estava precisando entrar ali para falar contigo sobre alguma coisa. Então, quem sabe a gente pode. Deixa eu te dizer o que era importante para mim naquele momento, tá? Eu queria, sei lá, guardar tuas roupas. Eu posso te pedir, então, que numa outra situação, né? Tu fale comigo num outro tom, que tu me digas o que tu precisa, que tu possa dizer, mãe, eu agora tô jogando, tu pode voltar mais tarde. E o filho também pode fazer um movimento similar. Mãe, quando tu entra no meu quarto e não espera eu te dizer pode entrar, isso me deixa irritado. Eu me sinto Porque para mim é importante ter minha privacidade ou o que for. Será que tu pode aguardar numa próxima vez eu te dizer entra, mãe, antes de abrir a porta? E aí a gente entra num estado de negociação, de exploração do que precisamos, de entendimento, de aproximação, de conhecer mais um sobre o outro e criar combinados que possam criar mais conexão nessa relação. E é incrível quando da família ou do núcleo familiar ou mesmo profissional muda, o ambiente começa a mudar. Como que isso começa a se contaminar de forma positiva para que o outro comece a observar, tá? Tem alguma coisa diferente nessa comunicação. E começa, inclusive, o outro pode até não trazer o mesmo tipo de comunicação, mas o tom de voz abaixa, a expectativa ou seja, o ouvido começa a mudar e aí a dinâmica começa a mudar. Onde um muda, o restante começa a mudar. Então, como que muda essa situação quando um propõe
né, a mudar uma situação, a se mudar primeiro, a se entender de forma diferente, tá? Eu não consegui hoje, mas eu estou entendendo, quando busca essa mudança, a família inteira acaba mudando. O ambiente profissional Uhum. muda, relações de amizades mudam, né? Agora a gente volta a colocar, é um treino. Fácil? Não é fácil, mas é possível, né? E Uhum. muda totalmente a leveza, a dinâmica da vida e o que cada um quer passar para o outro, enfim, muda totalmente esse ambiente. Isso que tu tá trazendo, Silvia, me lembra de comentar com vocês, pessoal, o seguinte: isso rompe com um dos mitos da comunicação não violenta. Que mito é esse? O mito de que o que adianta eu aprender sobre isso se só eu vou falar assim, né? Faz toda a diferença. É isso que a Silvia está nos dizendo. Basta alguém no núcleo dessas relações fazer uma intervenção diferente, que isso vai gerar um impacto diferente. E ao gerar um impacto diferente, gera uma reação diferente também. Agora me lembrei de um exemplo, de uma situação, eu tenho um filho, tá? É o Lucas. E isso me lembrou de uma situação que eu estava bem cansada. E aí, vamos descansar, vamos dormir, era 10 e pouco da noite já. E ele destravou a conversar e não havia o que fizesse ele ficar quieto e eu louca pelo silêncio, pelo descanso. E em determinado momento eu me dei conta. Aí eu olhei, porque assim, eu queria, tá, filho, vamos dormir, vamos descansar, mãe tem que descansar, boa noite. E aí, ai, mãe, não sei o quê. E boa noite, ai, mãe, não sei o quê. E aí, de repente, eu me dei conta, olhei pra carinha dele e disse assim, filho, tu tá com saudades da mãe, é isso? Porque ele estava buscando conexão, ele estava lutando pela necessidade de conexão com aquela atitude, aquilo estava provocando um impacto em mim, eu estava ficando irritada, porque a percepção que eu tinha, eu tô pedindo e ele não tá me atendendo. Então eu já estava começando a me contar que isso aqui era um desrespeito, né? Que ele estava sendo invasivo, que ele não estava aceitando um limite. Daqui a pouco eu já, rapidinho para pensar, guri teimoso, né? Não respeita a autoridade. É rápido para a gente entrar nesse lugar de julgamentos, de rótulos. E aí, quando a gente aprende a decifrar tudo isso, eu começo a olhar para mim, eu paro de olhar para ele. E começo a entender, nossa, eu tô ficando irritada. Por quê? Porque eu tô muito cansada. Então, é a minha necessidade de descanso que não tá atendida, que tá começando, né, a ficar viva dentro de mim. E aí, então, ela vai disparar julgamentos. Mas não para que eu vá lá criticar o outro, mas para que eu pegue esse entendimento aqui e traga para mim. Se eu tô achando que ele tá sendo inconveniente, é porque eu tô precisando de alguma coisa que ele não tá entregando quando ele age da forma que ele age. E aí isso me prepara para tomar essa consciência. É parar de colocar a lupa lá e entender, bom, o que esse julgamento, essa emoção está informando sobre as minhas necessidades. Estou irritada porque quero descansar. Então isso começa a preparar um pedido. Onde eu paro de dizer, ai, que guri que não para de falar, meu Deus, criança cansativa. E começa para um lugar de, nossa, o que eu posso fazer para deixar claro para essa pessoa o quanto eu agora preciso de silêncio e de descanso. Que bom, Kellen, que esse exemplo está te ajudando ou está contribuindo, né, para poder visualizar o que a Silvia está trazendo aqui para a gente hoje e essa pontuação que eu estou fazendo para a gente aproveitar. Para quem nunca ouviu falar de CNV e está aqui conosco, entender um pouquinho, né, sobre o que é essa ferramenta que hoje nós estamos conversando aqui. Então, isso me prepara, né, para poder chegar no pedido, dizer, meu filho, a mãe precisa descansar, que a mãe está muito cansada hoje, eu estou precisando de silêncio. Tu está disposto a gente conversar mais sobre isso amanhã? É saudade que tu está sentindo? Então, me dá um abraço. E aí a gente atende a necessidade de conexão também do outro. Fala aí, Silvia. E assim, é muito lindo porque a fala e esse trabalho todo da CNV, você não impôs, olha, você está sentindo saudades da mãe. Não, se eu estou percebendo, aí você faz a pergunta. E talvez ele não tenha percebido isso ainda. Como mecanismo de defesa, ele veio com outra demanda, porém não estava claro para ele. Quando você pergunta, você dá a oportunidade dele refletir, poxa, é mesmo, eu estou com saudade da minha mãe. Então, como diz, cai a ficha e ele se identifica mesmo. Então, me dá um abraço. Né? Então, há uma construção nos pensamentos, né, do outro que não estava claro ainda. Né? E aí, dentro dessa construção, ele também se identifica. Ele também cai a ficha, poxa, é isso mesmo, eu estou com saudade da minha mãe. Mas eu posso sanar isso, não com uma conversa extensa, mas de repente com um abraço. E aí abraça, né? A CNV abraça todo esse conteúdo.
E aí me fez lembrar também no momento que eu também tenho um neto de 11 anos, tenho um neto de 11, tenho uma neta de 5. E o neto de 11 anos, ele convive muito comigo nessa dinâmica de diálogos, né? E teve um momento que ele me mandou uma mensagem: vovó, a senhora está ocupada? Eu falei: não, posso te fazer uma ligação? Eu falei: pode. Aí ele me ligou: vovó, eu nesse momento estou precisando só desabafar. Você pode me escutar 5 Ai, que minutinhos? paixão! E aí, Fluente total! e aí eu falei: olha que clareza. E aí ele começou a contar uma situação, ou seja, que ele estava incomodado por conta da irmã, e a irmã fez isso e não sei o que. Ele falou: vovó, eu estou falando contigo porque eu estou organizando meus sentimentos e não quero olhar só o que ela me fez, mas eu quero olhar também como que eu estou me sentindo. Mas falar contigo, isso eu me sinto... Olha a clareza, eu me sinto não julgado e eu ouço a minha voz. Meu Deus, que coisa mais linda! Eu falei: oh, eu fiquei assim, apaixonada pela clareza e pela dinâmica que ele estava tendo, um garoto, uma criança de 11 anos. Né? E olha o que eu fico pensando, é um aprendizado já modelando como uma avó que se expressa a partir de um outro lugar, que começa a mudar essa questão que foi até onde nós chegamos hoje dos nossos antepassados. Ele começa a construir uma outra referência. Então, mesmo que ele nunca tenha feito uma aula de CNV, ele está observando, está se expressando a partir da CNV, porque modela a forma de expressão da voz. É fantástico. Total. Por isso, a hora que eu estava falando, o que a CNV transformou? Transformou a minha vida, as minhas relações, e claro que compartilhando com o universo, né, de trabalho. Mas esse relato do Gui, né, do Guilherme, meu neto, isso me traz a clareza, o quanto é importante a gente buscar essa forma diferente de nos comunicarmos, de forma afetiva, de forma carinhosa e clara. Né? Então ele foi tão afetivo: vó, eu preciso desabafar. Né? Então, primeiro ele preparou: a senhora está ocupada? Posso te ligar 5 minutinhos? Eu só quero desabafar. Né? Então, a Olha clareza... que lindo, gente. Isso é a CNV pura. Quando o Gui faz isso com a Silvia, ele está incluindo a experiência da Silvia. Não se trata apenas dele aliviar e se desabafar. Ele se interessa em saber: vó, tu pode falar agora? Então, o que acontece? Ele tem a clareza que ele não ganha se ela perde. Tipo, eu vou lá, desabafo, e se a minha avó tem que estar abrindo mão de algum compromisso dela, tá tudo bem, porque eu ganhei o que eu precisava. Não. É uma consciência diferente, que às vezes a gente nem tem clareza sobre isso, de que é um ganha-ganha o tempo todo. Eu só vou atender a minha necessidade se o outro estiver bem também, que é muito diferente do modelo, né, da dominação e competitivo que nós herdamos, né? Não, maravilhoso. E depois ele finaliza: vovó, eu falei de mim porque eu estava precisando. E a senhora, como é que a senhora está? Como é que foi seu dia? Aí pronto, a vovó se desmancha, né? Não tem como, derrete de orgulho ali, de felicidade, de tranquilidade, enfim, de coisas boas, né? É muito bonito isso. Então, assim, a CNV nos apaixona, a CNV a gente nos resgata de uma qualidade de vida. Né? A CNV nos traz para uma vida mais leve, para uma vida mais feliz, para uma vida harmoniosa e não abafando os nossos desejos, muito pelo contrário, compartilhando e trocando. Né? Então, é toda essa dinâmica que a CNV nos traz. Né? E o curso com a Rê, né? Como vocês viram, a Rê traz muitos exemplos, a Rê traz toda essa dinâmica, todo esse olhar. É construção que a gente carrega para o resto da vida. Né? Não tem como a gente viver da mesma forma antes de conhecer a CNV. Sabe, Silvia, que te agradeço, né? Porque para mim também é muito importante saber do impacto todo. E isso renova também, estimula, incentiva, me deixa muito feliz e me conecta muito com o propósito e a missão que eu escolhi para mim, né? Porque realmente a comunicação não violenta para mim foi um divisor de águas na minha vida. Algumas tomadas de consciência que fizeram uma mudança incrível. E quando tu traz o exemplo do Guilherme, eu fico pensando assim, pessoal, olha quanta sabedoria quando ele já chega te declarando o que ele precisa. Já é uma consciência sobre as necessidades, né? É poder entender o seguinte: olha, ele facilita o processo de empatia.
Porque o que que acontece, gente, conosco, né? Muitas vezes nós confundimos a empatia com a simpatia. Alguém chega e nos conta alguma situação e aí nós queremos contribuir. E como nós aprendemos que empatia é se colocar no lugar do outro, é muito rápido que a gente pense, bom, se eu estivesse passando pelo que o outro está passando, era isso que eu precisava, ou isso que eu precisaria. E a gente vai lá e oferta. Imagina se a Silvia, né, chega, o Gui liga para a Silvia, ô vó, eu queria conversar contigo. Isso. Silvia vai lá e se coloca no lugar do Gui. Eu, no lugar do Gui, talvez precisasse agora de uma opinião. Aí a avó começa, Gui, quem sabe tu faz isso, quem sabe tu faz aquilo. O que que acontece? Pode gerar uma desconexão enorme. Porque Gui estava precisando só organizar os seus pensamentos. E ao falar em voz alta, ele precisava de alguém de confiança que não o julgasse, que acolhesse aquela experiência para que ele desabafasse, se aliviasse e encontrasse caminhos. Aí, se ele encontra uma avó que não está preparada para essa escuta empática, ela vai lá dar milhões de pitacos para cima do Gui. E aí o Gui pode, ao invés de se conectar, se arrepender da ligação. Foi. Meu Deus do céu, a avó sempre acha que sabe tudo. Ai, não dá para dizer nada mesmo. Sempre ela tem uma solução. Ah, mas ela não entende como é difícil para Ou mim. ela tá me Ah, mas julgando. tá me julgando, tá dizendo que eu não sou capaz, que só a solução dela é boa. Mil pensamentos que podem acontecer ali que geram um distanciamento. Só que o Gui já chega, né? É isso aí, Fátima, parabéns, né? Que netinho com tanta consciência. Com mais clareza, um exercício de autoconhecimento, onde ele já sabe o que eu preciso é desabafar e organizar meus pensamentos. E olha como isso é tão poderoso, potente e curta, né? A nossa conexão, curta no sentido de deixar mais rápido aqui, né? Porque aí ela já sabe, bom, é assim que eu posso servir, é assim que eu posso contribuir, é essa necessidade que ele tem agora. E isso pode ajudá-la a ir para um estado de presença e de escuta mais qualificada, porque ela está ouvindo, ela não está ali pensando o que ela tem que dizer para ele resolver a dor que ele tem naquele momento, porque ele já fez uma contribuição pelo autoconhecimento que desenvolveu. Quer dizer, o outro, quando eu te conto isso, é assim que tu pode tornar minha vida melhor, né? Então é lindo esse exemplo, é fantástico. Atende muito a minha necessidade assim de perceber evolução, Ai, contribuição, crescimento. bom. Então, por isso formo, né, essa percepção tão favorável. É assim, é uma entrega, é eu diria assim, uma frutificação, né, de 2020 para cá na pandemia, que outras gerações, eu tenho certeza que algumas que entraram aqui, como eu vi pacientes, eu vi cunhadas aqui, eu vi gente, né, que eu tenho certeza que de alguma forma nessa dinâmica eu tenho contribuído, né, por uma comunicação mais leve, e isso tudo é resultado lá de trás, Rê. É resultado da nossa dinâmica, do seu, eu diria, do seu organizar todo esse teu rebanho, né? Essas pessoas queridas que estavam junto. Quantas coisas nós passamos, porque houve muitos testemunhos, né? Na nossa, muita coisa aconteceu, porque a gente estava em plena pandemia, né? Enfim, mas quanta coisa boa nós trouxemos para o dia de hoje, já em pleno 2024, com tantas coisas que aconteceram, mas você, Rei, a CNV, você traz a CNV de uma forma clara, de uma forma prática, e que a gente pode levar para frente, ou seja, distribuir essas sementes que você tem lançado para outras pessoas. Ai, que lindo! É uma colheita, É uma né? E colheita. é uma colheita. E, pessoal, assim, essa colheita que a Silvia fez nesses 4 anos também é uma colheita que eu venho fazendo, né, ao longo de toda essa trajetória, desde o momento em que eu realmente recebi esse conhecimento, fui buscar, me aperfeiçoei, enfim, treinei, como tu trouxeste, que é tão importante, porque isso muda a nossa experiência de vida. É uma coisa, assim, de ressignificar as coisas. Então, muitas vezes, situações que antigamente, em outro momento da minha vida, Gustavo Wittler, tu é o Gustavo que eu tô pensando, será lá da época do colégio? Bom, Tá boa. nunca mais na vida vi, né? Mas enfim, não sei se é a mesma pessoa. Depois vou olhar o perfil aí para ver se é, eu já vou te seguir também. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa mudança é uma mudança de olhar,
A gente enxerga as coisas por uma outra ótica. E aí, então, isso, situações que anteriormente, me deixariam num estado de estresse, por exemplo, elas se transformam em impotência, né? Em potência, não em impotência. Falamos, né, também, ejaculação precoce e tal. A Silvia é psicanalista, sexóloga, mas não, de impotência, que é nós podermos perceber de que outras formas a gente pode atender a nossa necessidade, né? Saímos de um lugar mais passivo ou mais vitimizado, de responsabilizar o outro, e percebemos com clareza o que eu sinto deriva de uma necessidade atendida ou não atendida. Quando aquilo que eu preciso acontece nessa interação, nessa relação, muita gente aqui agradecendo, a Ieda também trazendo o depoimento dela. A Ieda sofreu um AVC, participou também, né? Dos nossos grupos ali de alunas e tal, fez vários cursos. Então, é o que ela disse, preparou para ela lidar com uma situação tão difícil na vida dela, quando ela teve um AVC e teve várias sequelas físicas, ela está escrevendo aqui pra gente, como ter conhecido todos esses recursos, porque a CNV, gente, ela traz também uma série de questões como inteligência emocional, a questão da autorresponsabilidade, uma escolha de prontidão para colaboração, acessar... Desculpa se eu repete. Paciência para lidar com a paciência, a resiliência, a questão de acolher a vida a nosso favor, entendendo que as coisas acontecem e que nós podemos escolher como vamos agir com mais prontidão, mais assertividade diante do que aconteceu. Receber as coisas, né? E poder, não é se conformar, mas é assim, bom, receber. O que eu faço com tudo isso agora? O que isso tudo informa sobre mim? O que isso informa sobre as minhas necessidades? Que estratégias eu posso colocar em prática que me aproximem, né, de ter a necessidade atendida? Ao invés de ficarmos estagnados, muitas vezes, numa posição vitimizada de que o outro, né, ou a pessoa que tinha que mudar, porque a gente não tem poder para mudar o outro, que dirá mudar nós mesmos. É uma dedicação conseguir mudar nós mesmos. Imagina mudar o outro. A Silvia iniciou o nosso momento hoje, né, se alguém quiser depois assistir a live desde o início, falando do lugar da escolha. É um lugar em que a gente precisa escolher, querer. Então, é mais produtivo e frutífero mudar a nós mesmos do que tentar mudar o outro, né? E Freud já dizia, né? O que fizeram da gente é responsabilidade, é culpa do outro. Mas o que nós vamos fazer do que fizeram com a gente é responsabilidade nossa. Né? Então, não, a gente não se fala em jogar culpas, mas em assumir responsabilidades. E dentro da caminhada do processo terapêutico, psicanalítico, uma das coisas que a gente só entende como um sinal para trabalhar, uma das coisas que não serve para nada, é a culpa. Né? Com a culpa, a gente só identifica, a culpa é o quê? Falta de reflexão. Né? Eu fiz isso, agora estou me sentindo culpada. Porque quando a gente para refletir, a gente toma uma decisão e assume responsabilidades. E a CNV nos traz essa reflexão, não só de uma fala, mas de uma fala mais afetiva, de uma fala que foi refletido antes. Mas isso é do outro, não é meu, como que eu vou lidar com isso? Como que eu posso passar o meu sentimento, falar de fatos e não falar de uma crítica do outro? Preciso olhar para mim. Então, é de assumir responsabilidades que a gente está aqui propondo numa forma de pensar, sentir e agir diferente. Com certeza, esse agir, se comunicar diferente. Então, a CNV fala disso, de uma nova forma de nos relacionarmos, né, Rê? Sim, de nos relacionarmos, de nos colocarmos no mundo. Eu digo que, para mim, é uma filosofia de vida. Adotar uma nova forma, escolher estar de um jeito diferente, provocar um impacto diferente, viver e propiciar uma experiência diferente. Quando tu traz essa questão da culpa, eu fiquei aqui também pensando, né, que a culpa é uma emoção, e é uma emoção que pode ser muito tóxica e corrosiva quando ela não é utilizada a nosso favor. Então, o que seria o utilizar a nosso favor? É justamente ter esse entendimento. O que essa emoção está me mostrando? Isso. A culpa, por exemplo, no meu entendimento, isso sou eu que acredito, tá, gente? Ela é uma energia que está a serviço da necessidade de congruência.
Então, quando é que a gente. É o que a Silvia disse: se eu tiver uma comunicação consciente, se eu tiver um momento de pausa, se eu tiver mais clareza sobre os meus valores, sobre quem eu quero ser, né? Sobre como eu posso lidar com aquilo que me foi feito, eu não vou nem visitar a culpa, porque eu vou agir de um jeito congruente com aquilo que é o meu valor. Então, se eu valorizo, por exemplo, gentileza e cordialidade, por mais desafiador que seja, se naquele momento eu me trago para o estado de presença, o outro pode estar sendo tão agressivo quanto ele puder, que eu posso ter o poder naquele momento de fazer uma escolha, de agir em congruência com os meus valores. Então eu vou lidar com aquela pessoa com a gentileza que eu valorizo. É muito desafiador. O que, que pode acontecer? Sou alguém que valoriza gentileza, mas aí acontece algum convite, eu engato, me perco de quem eu sou e acabo reagindo. E CNV é sair, aliás, Ação, né? aliás, ter uma ação a partir de um estado de ação. Ação é um estado de escolha. Não é o outro faz o convite, eu engato e reajo. O outro faz um convite e eu ajo, em congruência com aquilo que eu valorizo, que eu acredito que são os valores que regem a minha vida. Se eu consigo agir dessa forma, não vou visitar culpa. Pelo contrário, vou visitar satisfação. Ai, que bom que eu consegui me manter, agir dessa forma e tal. Se eu me perco e engato no convite do outro, o outro está sendo agressivo, eu respondo no mesmo tom, é muito possível que depois que baixe todos os meus componentes emocionais aqui, é isso que a Silvia está dizendo, eu vou ficar culpada. Então a culpa, ela está tentando te mostrar o seguinte: o jeito que tu agiu não está congruente com a forma que tu valoriza. Tu valoriza a gentileza e agiu com grosseria. Então ela é uma energia que ela vai dentro, né? Não precisamos chegar num consenso, isso também é CNV. Nenhuma de nós quer convencer uma a outra. Nós estamos explorando perspectivas a respeito de um tema. Então, dentro da minha perspectiva, a culpa está me informando que eu sou boa pessoa. Eu posso agir melhor. Isso. Ela está me mostrando um potencial. Até então ela está me porque... dizendo. Desculpa. Não, nada. Até porque Imagina, vem. tem um tipo de personalidade, que é o psicopata, que não sente culpa. Justo. Então, se sentimos culpa, é porque somos neuróticos, ou seja, somos pessoas, como você falou, pessoas boas, eu diria, que se preocupa, que quer melhorar, porque o psicopata não sente culpa, né? E aí, olha que importante esse dado que a Silvia nos traz, porque nós fomos treinados a entender diferente. Se somos culpados, temos que ser punidos. Se somos culpados, somos más, ou más pessoas. E aí, então, é ao contrário, porque caso contrário, nós estamos alimentando esse pensamento de que não merecemos coisas boas da vida, vamos ativar sabotadores, boicotes. E pelo contrário, a culpa está te mostrando o seguinte: o que tu vai fazer para reparar o dano? Isso. Né? De que maneira tu vai te alinhar de novo com os teus valores? Isso para mim é tão importante quando às vezes acontecem circunstâncias na minha vida que eu tenho vontade de dar o rebote, porque a gente não fica santa, tá, gente? Não. O que acontece é que a gente escuta esses pensamentos, escutamos esses pensamentos, ao invés de jogar tudo isso no outro, a gente olha para dentro de nós e transformamos isso em potência. Mas às vezes o pensamento vem, ai, que raiva que dá, tá me tratando desse jeito, que vontade de dizer isso, aquele outro. O que eu faço? Não, mas eu não quero visitar essa culpa. Porque eu depois que passar tudo isso, eu vou sentir provavelmente um desconforto com a forma como eu agi. Porque eu escolho ser a pessoa que trata os outros bem, independente do que vier. Então, o outro vai entregar o que ele tem para dar. E aí eu vou escolher o que eu tenho para dar. Então, quando a gente faz uma escolha consciente, inclusive aumentamos as chances. Eu trabalho muito essa questão quando eu faço treinamentos em empresas, especialmente de atendimento. Então, assim, um dos meus principais clientes é uma rede nacional, né, de saúde, de convênios de saúde. Então, eu sou muito demandada para fazer palestras para atendimento e tal. E uma das coisas que eu trabalho é isso. Como é que tu quer te sentir no final do teu dia? O que vai te fazer sentir felicidade, orgulho, satisfação interna com a pessoa que tu és? Então, a pessoa que tu escolhe ser... essência, né? Exato, essa tua essência tem que ser soberana ao convite do outro. O que tu escolhe pulverizar nesse mundo, né? Então, assim, isso não quer dizer que eu vou permitir que o outro pise em cima de mim, mas eu vou dar um limite para ele. Quando tu eleva o teu tom de voz, eu fico um pouco preocupada, porque para mim é muito importante que a gente encontre um caminho de entendimento aqui. Então, para isso, quem sabe o que eu preciso perguntar, me diz o que tu precisa, tem alguma coisa que tu gostarias de me pedir? Ou qual era a expectativa que tu nutriu, que se frustrou, né? O que tu gostaria, de maneira eu contribuo, né? Ou então a senhora, nesse momento,
para que a gente possa preservar essa relação, eu escolho ganhar um tempo para me tranquilizar e voltar a conversar contigo num momento em que eu esteja, né, com mais clareza sobre o que está acontecendo, ganhando mais compreensão sobre o que está acontecendo, sobre o impacto que está ocasionando em mim, sobre o que eu preciso te pedir. E eu quero que tu entenda que o tempo que eu estou pedindo agora é pelo cuidado com a nossa relação. É porque essa relação importa para mim. É porque eu quero que a gente possa ficar bem. Então agora eu preciso de um tempo de pausa para que eu possa ter mais clareza e que a gente volte a conversar. Tá tudo bem para ti? Se tu me der esse tempo e a gente voltar a conversar sobre isso em um outro momento? Então a gente vai lá declarando, mas a gente conta do que a gente está Abrindo cuidando. o Esse... coração, né? E vocês Justo. perceberam que a Rê falou, quando ela fala, quando você eleva o seu tom de voz, ela não falou quando você grita. Que tem Quando tu me desrespeita, ou isso. quando tu é grosseiro ou grosseira. E aí é o entendimento, o que que é fato, o que que é julgamento, né? Quando a Rê traz, quando você eleva o tom de voz, é diferente de falar você está gritando. Então há uma diferença e há um entendimento de forma diferente, porque o fato, todo mundo que está enxergando ali está vendo, né? Ó, ele elevou o tom de voz, baseado em quê? Né? Porque uma pessoa pode ter um tom de voz mais alto, outro mais baixo, baseado no tom de voz daquela pessoa. Sim! Não baseado no tom de voz de, por exemplo, o tom de voz de uma mulher normalmente é diferente do tom de voz de um homem. O meu tom de voz é diferente do tom de voz da Rê. E por aí vai. Então, baseado no tom de voz da pessoa. Né? Então, a E gente... olha que incrível, Silvia. Tu quer finalizar esse ponto de vista? Porque eu Não, quero fazer uma contribuição. pode falar. Tá? Que é o seguinte, quando eu digo isso, eu estou dizendo para o outro, eu te vejo. Eu percebi que tu levou o teu tom de voz. Eu estou presente aqui. E olha que coisa mais fantástica quando um outro conhecimento que para mim foi muito valioso, que é que nós teremos mais chances de sermos escutados, de sermos influentes, de transformar uma interação quando escutarmos primeiro. Então, pode ser muito mais eficaz, ao invés de eu já dar o limite ali, eu dar o limite, eu percebi que tu elevou o teu tom de voz. O que está te preocupando? Me conta qual foi o impacto do que eu te disse agora para ti. Me conta o que tu sentiu. Me conta o que aconteceu. Porque eu vou primeiro investigar o que está acontecendo na experiência do outro. Muitas vezes antes, inclusive, de eu dizer. Quando tu eleva o teu tom de voz, eu me preocupo, porque, né, ou o que for. Porque para mim é importante que a gente possa cuidar da relação. Muitas vezes o que a gente vai fazer para poder ganhar ainda mais conexão, né, e velocidade nessa conexão, é investigar a experiência do outro, porque eu percebi que houve uma mudança na atitude corporal. Levar uma Isso me pergunta, mostra não uma afirmação, né? justamente. Então, isso me mostra, né? Aliás, mostra ao outro que eu estou percebendo. E isso nasce de um lugar genuíno. Não é vou fazer para ganhar pontos, porque eu quero influenciar. Essa Não, é porque eu sintonia, né? Essa conexão, né? E aí, Brené Brown traz essa premissa, né? A vulnerabilidade gera conexão. E exatamente hora que eu olho para o outro, eu estou sendo vulnerável, eu estou falando de mim, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. Né? Então há uma probabilidade muito maior dessa conexão entre essas duas pessoas. Porque aumenta a chance, pessoal, do outro estabelecer empatia, dele perceber o impacto daquilo que ele fez no outro. Aumenta a chance dele buscar a assertividade. Esses tempos aconteceu um episódio que eu também costumo contar em algumas situações, algumas palestras, dependendo do contexto, entre entre eu e o Lucas, né? Meu filho, agora com 13. Na época, acho que ele tinha 10, 11 anos de idade. E ele foi buscar uma manta para nós assistirmos TV na sala. E eu disse para ele, filho, não precisa, porque a mãe tem uma mantinha aqui no REC da TV, já preparando o inverno, né? Eu gosto de organizar as coisas. E aí ele não me respondeu. E eu entendi que ele não tinha me escutado. Então, o que que eu fiz? Eu elevei o meu tom de voz. Eu falei mais alto. Filho, não precisa. E aí esse exemplo eu acho tão potente, porque ele voltou sem nada na mão e me disse, mãe, ele chegou por trás, né? Porque eu estava sentada aqui e ele saiu para um corredor que é assim na minha casa. E eu virei para trás e eu disse, sim, Lucas, quando tu grita, ele falou grita. Que graça. Quando tu grita comigo, eu fico triste.
Então, olha que coisa interessante, porque a minha atitude de falar mais alto era uma atitude para zelar pela nossa experiência. Isso. E aí eu pergunto a ele, porque ele está me dizendo o que aconteceu quando tu grita. Ou melhor seria quando tu falou mais alto comigo, tá? A gente tá falando de uma criança, tá exercitando e tal, né? Eu fico triste. Aí eu vou lá e pergunto para ele, meu filho, conta pra mãe o que que tu pensou quando tu escutou a mãe falando mais alto contigo. Percebe que aí eu já tô ensinando, eu já não tô dizendo quando eu gritei, eu já tô quando eu falei Mudando. mais alto. É. E aí ele vai lá e me diz, eu achei que tu tava braba. Então, quando ele me oferece, que é o que a Silvia está nos dizendo, a vulnerabilidade é isso também. É, quando isso acontece, eu me sinto dessa forma. Compartilhar como nos sentimos é um lugar de vulnerabilidade. Porque nos colocamos numa condição que o outro pode julgar aquilo. Ai, quanto mimimi. Ai, que criança sensível. Ai, que fica sempre se colocando como vítima. Não pensei, mas poderia, né? Abro possibilidades, né, de ser interpretada de uma maneira diferente daquela que eu me reconheço ou que eu estou buscando expressar. E aí, quando ele me diz isso, ele me permite ser assertiva. Porque aí eu consigo, sabendo o que ele sentiu, por isso é importante essa vulnerabilidade, estou só reforçando o que a Silvia está trazendo, porque o que ela trouxe para mim tem muito valor, né? Ao ele trazer como ele se sente, ele me permite perceber qual foi o impacto da minha atitude. Quando eu elevei meu tom de voz, eu gostaria de contribuir. Porém, o outro entendeu, né, como algo agressivo. Ou enfim, que eu estava braba com ele, que eu estava chateada, que ele estava fazendo alguma coisa errada. E eu só tenho a oportunidade de ressignificar tudo isso e esclarecer e potencializar a nossa conexão, porque ele me oferta a vulnerabilidade dele na conversa. E ao saber disso, eu percebo, nossa, quando eu falo mais alto, a tendência do meu filho é fazer essa interpretação. Então, isso amplia também a minha possibilidade de desenvolvimento para que eu possa dizer para ele o esclarecimento. Meu filho, a mãe falou mais alto, porque a mãe te perguntou, aliás, te falou, e como tu não respondeu, eu entendi que tu não tinhas me escutado, e aí eu desejei falar mais alto, para que tu pudesse vir mais rápido para a sala, para a gente curtir mais tempo juntos e começar a assistir o filme logo. Né? Então eu estava cuidando de nós podermos ter esse momento de prazer e de conexão. Só que a maneira como eu falei te deu margem para que houvesse uma interpretação diferente, e dali a gente faz um combinado. Né? Qual é o combinado? Numa outra situação, eu vou perguntar, filho, tu me escutou? Pronto. É o que eu ia trazer Antes essa de pontuação, né? Essa reflexão. Fica para ele também o entendimento, e tanto para você quanto para ele. Poxa, da próxima vez, porque ele pode ter escutado e não ter respondido. Né? Da próxima vez eu vou estar atento para responder minha mãe também. Isso, e aí a gente começa a Isso. perceber como essas questões de comunicação, elas podem nos levar para uma outra experiência. Depois desse esclarecimento, assistimos o filme juntinhos ali. Se ele volta achando que eu tô brava, ele já volta defensivo. Eu, como talvez não estivesse entendendo nada, pudesse encostar nele e ele, né? Então, exatamente. Então, tudo isso se movimenta a partir dessa experiência que nós ofertamos ao outro sobre o nosso mundo interno. E essa curiosidade, de um jeito, não é futricar, né? É uma curiosidade necessária, que é quando eu observo alguma atitude diferente no outro, explorar um pouco. Eu percebi uma coisa diferente. O que aconteceu? Né? Tem alguma coisa que tu queira me contar? Tem algo que seja importante partilhar comigo agora? Eu percebi uma mudança na tua fisionomia, né? E eu tô aqui me perguntando, qual foi o impacto disso que eu trouxe agora para ti? O que tu pensou a partir do que tu escutou? Né? O que tu tá sentindo nesse momento? O que tu precisas nesse momento? E essa questão toda é muito valiosa. A gente aqui falou agora um exemplo de filho, mas como a Silvia está nos trazendo desde o início, isso vai se manifestar em todas as nossas relações. É uma relação entre pares dentro de uma organização, onde daqui a pouco eu peço ajuda para um colega e o colega me diz que agora não pode, e eu interpreto aquilo como essa pessoa não trabalha em equipe, ela não se importa comigo. E na realidade eu não dou a chance para esse esclarecimento, de chegar e dizer, por exemplo, Silvia, quando eu te peço ajuda e tu me disse que não pode me ajudar, eu fiquei confusa, porque a semana passada eu fiquei pelo menos 2 dias até mais tarde para te ajudar a resolver um problema naquele relatório X. Então me conta o que está te impedindo de me ajudar nesse momento que eu estou precisando. Muitas vezes a gente tem eu entendo dessa forma, um equívoco
entendendo que a comunicação ela é só a responsabilidade de quem emite, ou que ela se origina ou ela se finaliza na comunicação do que é dito, ou mesmo na comunicação não verbal. Mas a comunicação é resultado do entendimento. A comunicação só existe quando emissor e receptor chegam à conclusão de que a mensagem foi interpretada de acordo com a intenção, onde há assertividade. Isso, há uma preocupação em saber o que o outro está pensando. Você estava falando do Lucas e me veio uma outra situação com o Gui, por incrível que pareça, né? Falando nessa preocupação. Um dia eu fui no shopping com o Gui e a Malu, né? E entrei por acaso numa loja de bijuteria. Gui, o neto de 11, Malu, a neta de 5? Exatamente. Tá. E eu precisava comprar um presente, aí eu falei para as crianças, falei, olha, enquanto a vovó dá uma olhadinha aqui no presente, vocês ficam por aqui, mas eu tô por aqui, qualquer coisa vocês chamam a vovó. E o Gui cuidando da Malu, a Malu olhando os anéis, não sei o quê. Enquanto eu estava vendo um presentinho para comprar, eu percebi que meu zíper da calça lateral tinha aberto e, ou seja, deu algum problema que o zíper estourou. E aí, junto com as meninas falaram assim, eu tenho um alfinetinho aqui, vem aqui, a gente dá um jeitinho e arruma. E as crianças ali. E aí eu falei, vamos, crianças. E aí eu coloquei a bolsa do lado para tentar tampar um pouco aquele zíper que estava preso por 2 alfinetes, mas eu estava incomodada. Andamos alguns metros, daqui a pouco o Gui olha para mim, vovó, você tá triste? Aconteceu alguma coisa com você? Eu falei, por que você está me perguntando isso, Gui? Ele falou, não sei, você está com o semblante mais tenso. Aí eu falei, olha, a vovó não está triste, mas a vovó está com uma situação que o zíper da calça da vovó estourou e eu estou com 2 alfinetes, então eu estou um pouco mais incomodada para que a vovó não fique, né? Para que esteja tudo bem e não esteja aparecendo outras roupas. Isso, a roupa íntima, por exemplo. Isso, porque estava ali preso pelos 2 alfinetes. E aí, bom, vovó, porque eu fiquei preocupada que a senhora estivesse triste ou brava com alguma coisa. Falei, não, a vovó não está nem triste e nem brava, tá tudo bem, né? Nós estamos indo para o carro, realmente o zíper, né? Houve um problema aqui no zíper, mas tá tudo ok. Que bom, vovó, obrigada. Porque quando a gente tem essa clareza, isso evita tantos pensamentos. Será que a avó tá chateada comigo? Será que é porque eu corri na loja? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu não dei... Será que eu tô atrapalhando? Isso, exatamente. Então, a clareza e a percepção. E aí eu trago, falo, não, Gui, mas por que você está pensando assim? Não, por conta disso, teu semblante está diferente. Querido. Bom, Gui tem um potencial imenso aí, né? Para comunicação não violenta. Silvia, tá uma delícia esse papo. Não sei se tá para vocês como tá para nós duas. Aqui, gente, a gente espera que sim. Mas já são 8h31, estamos a 60 minutos, né? Precisamos finalizar o nosso encontro. Então, eu quero te agradecer demais, né? Não só pela tua presença na minha vida, como também pela tua disponibilidade, por ter aceito este convite para fazer essa live compartilhada aqui, pelas suas contribuições. E perguntar se tu quer deixar alguma mensagem final antes de nós nos despedirmos do pessoal que está aqui conosco. Eu que agradeço imensamente tudo que você contribuiu, não só para mim, mas para várias turmas de CNV, a forma descomplicada que você trouxe a CNV e a forma como essas sementinhas estão reverberando em outras mentes, né? Outros corações. Então, buscar o que eu deixo de reflexão é que a gente precisa buscar, a gente precisa usar, a gente precisa se conectar, claro, que com pessoas que fazem sentido, para a gente ir abrindo cada vez mais a nossa mente. Agradecendo todas as contribuições dos nossos pais, dos nossos avós, mas a gente não precisa ficar no mesmo lugar que eles estiveram. Né? Eles não tiveram todos os acessos que hoje nós temos. Né? Eu costumo dizer que às vezes uma criança põe a mão no fogão, queima a mãozinha, ele entende que fogões queimam. Na verdade, fogões que estão com forno ligado queimam. E essa criança acaba generalizando. Assim é a nossa mente.
né? Então a gente precisa abrir essa mente, a gente precisa querer buscar. No começo é um pouco desconfortável, faz parte, né? Entre tentar conseguir, não conseguir, treinar, é um treino, né? Mas é nessa busca que a gente vai abrindo e tendo outros conhecimentos para uma vida mais leve, mais feliz. Rê, muito obrigada Muito por obrigada todas também. as contribuições e porque a CNV e você reflete na vida de outras pessoas, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Muita gratidão. Bom, muita gratidão a ti também e gratidão por estar levando adiante, né, Silvia? Porque eu sei que tu não só pratica, como tu também acaba inspirando outras pessoas e tem utilizado muito no teu dia a dia e tem transformado vidas também a partir desses conhecimentos todos e da tua escolha, né, de fazer a diferença, atendendo a tua necessidade de propósito, aí gerando muito valor na tua vida e transformações por tudo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada também pelos comentários, pelos feedbacks aqui espontâneos sobre a percepção de vocês. Ficamos muito felizes em saber que, de alguma maneira, fizemos alguma contribuição de valor. E muito obrigada a todo mundo aí. Uma ótima noite, vida longa, saudável e feliz para todo mundo aí, tá? Coisa Tchau, boa, tchau. Rê. Obrigada, Obrigada, gente, por Silvinha. todos que participaram e estiveram aqui e ainda vão assistir nossa live, né, Rê? Exatamente. Se fez sentido para vocês, quiserem convidar as pessoas, vai ficar gravada, se der tudo certo aqui na tecnologia, porque às vezes pode dar um bug ou outro. Claro. E aí convidem, mandem, né? Marquem as pessoas ali para que elas possam assistir, se vocês acham que pode fazer uma contribuição de valor para alguém que vocês conheçam aí, porque nós somos fãs, né? Com Então, certeza. se semeamos alguma coisa no teu coração, leva adiante também. Uma boa noite aí para todo mundo, ou um bom dia, boa tarde para quem estiver nos assistindo em outro momento. Gratidão. Até mais. Até Gratidão mais. também. Beijo. Beijo.